Glória a Deus. Graça e paz, bom dia. Ainda estamos no bom dia, né? Então vamos começar bem, amados. Daqui a pouquinho já vamos começar. Você que vai chegar aí com a gente, por favor, vá chegando aí. Nós vamos aí apresentando alguns amados que estão chegando. Nancy, nossa amiga Nancy Mota, amém? Doutora Nancy, Deus abençoe poderosamente sua vida. Vamos aguardar mais alguns aqui. Faltam 2 minutinhos para meio-dia. Nós já vamos começar. Ontem nós não pudemos estar fazendo a live. Fizemos até sexta, ontem nós íamos fazer. E não conseguimos estar fazendo, né? Tem dia que você acorda meio... Ontem foi um dia que eu acordei meio... Não estava muito bem de saúde. E aí preferi dar uma segurada, amém? Mas hoje, graças a Deus, já estamos melhor. Nada de grave, apenas uma indisposição. E hoje estamos aqui novamente, amém? Um belo calor aqui em Indaiatuba, né? Não sei quantos graus está fazendo, mas tá calor. Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos. Você que estiver no Facebook, dá um alô aí, amém? Quem está lá no Instagram também, dê um alô. Nós já vamos começar, amém? Olha lá, o Mogi das Cruzes está fresquinho, viu? Amém? Que bom! Aqui em Indaiatuba o sol é quente, não é brincadeira. Tem uma fotinho ali chegando, não dá para ver porque os meus olhos não alcançam. No Facebook, dá um alô para nós aí para a gente saber quem é para cumprimentarmos, amém? Glória a Deus, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero já pedir para você abrir rapidinho. Nossa leitura oficial de todos esses dias aí está em 1 Pedro capítulo 24 e 25. Nosso tema é bem rápido, né? Nós estamos encurtando aí o prazo da live, meio-dia em ponto. Então vamos começar em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 24 e 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes curados, porque erais como ovelhas extraviadas. Mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Me perguntaram esses dias se eu só sei esse versículo. Não, sei outros. Mas é que nós estamos falando de cura e estamos usando esse versículo como base. Amém? Agora como nós estamos falando a respeito das palavras de Jesus, eu queria que você, falamos já dos milagres, né, como a gente já falou, eu gostaria que você abrisse também o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, Evangelho segundo São João, capítulo de número 14, vou ler os primeiros versículos. Nós não conseguimos ainda nem sair do primeiro, mas vamos lá hoje falar um pouquinho a mais, vamos ver se a gente consegue chegar lá, amém? São João 14, versículo 1. Vamos lá? A palavra de Deus é assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando a respeito das palavras que Jesus está inserindo para trazer estrutura e cura para os seus discípulos que vão continuar no seu ministério, porque Jesus está ministrando aqui nos seus últimos momentos antes de ir para a cruz. Então nós falamos a respeito do que ele via, do que ele sentia,
e do que ele estava falando a respeito de relação, crer. E nós deixamos claro que essa crença que Jesus estava falando para os seus discípulos, credes em Deus, crede também em mim, ele não estava falando apenas de crença, ele estava falando de um relacionamento de fé, um relacionamento de intimidade, de conhecimento. É onde vem a base maior daquilo que Jesus estava falando. Vocês precisam crer e crer em mim, porque comigo vocês andaram. 3 anos vocês andaram comigo, vocês viram, né, as minhas palavras, me chamaram de mestre, e agora vocês precisam crer. Amém? Vocês precisam crer em mim, vocês precisam crer no meu Pai que me enviou. E aí Jesus, ele vai estabelecer esses princípios e fazer uma promessa, uma estrutura eterna. Então ele vai dizer assim, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Eu tenho escutado anos a fio e lido anos a fio esta palavra, mas me chamou a atenção ao estar meditando nessas palavras, né? E eu estava meditando, né? E eu olhei para isso e entendi uma coisa muito profunda no sentido daquilo que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, porque Jesus vinha na realidade falando que ele era o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que ele era o Messias prometido, o Messiá, que a gente fala, o ungido, né? O rei. Mas ele está expressando aqui na realidade uma intimidade. Ele está colocando novamente que ele é filho, mas ele vai dizer assim, olha, é tremendo isso que ele vai dizer assim, olha, na casa do meu Pai. Amém? Então, Jesus está expressando, né, uma relação de intimidade com o Pai. Né? E ele coloca isso de uma forma bem clara, ele diz assim, olha, na casa do meu Pai. Amém? Jesus, ele está colocando assim, eu tenho intimidade para dizer isso para vocês. Porque Jesus está revelando a sua eternidade, a sua relação de eternidade com o Pai. Ele está dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém? Então ele não está dizendo apenas fazendo uma observância de alguém que acredita nesse caso. Porque Jesus, ele está usando o seu lado aqui de divindade divina como Filho de Deus e está dizendo aquilo que ele sabe que tem. Então ele diz assim, olha, eu sei que lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém? Então ele coloca uma expressão de um lugar específico, ou de um lugar onde ele conhece. Ele conhece a casa do Pai. Ele sabe onde é a casa do Pai. Ele entende a casa do Pai e ele sabe o que tem na casa do Pai. E ele sabe que na casa do Pai há muitas moradas. E estas moradas que ele fala, nós pensamos muito, né, sobre mansões. E a minha versão, que é a versão King James, ela fala mansões, né? Então assim, que mansões são essas? A gente imagina um grande condomínio com grandes mansões preparadas para a gente morar, né, em casas belas e bonitas. Ele está falando do reino espiritual, ele está falando do tamanho das moradas, ele está falando da plenitude do templo, da plenitude das moradas celestiais. Como é a habitação das moradas celestiais, a nossa compreensão não consegue nem sequer imaginar. Mas ele diz que há uma condição específica de um lugar onde aqueles que estão nessa dimensão espiritual têm morada. Tem morada porque tem habitação. Tem habitação porque tem lugar, tem posição, ele está dizendo de endereço, ele está dizendo de localização. Amém? Ele está dizendo de identificação, de posicionamento. Amém? Se eu for na casa de algumas pessoas que eu conheço, se você estiver na minha casa e não tiver um endereço, se você entrar no GPS, no Waze lá, no Google Maps, você vai clicar lá no GPS e vai digitar o meu endereço, o endereço daquela pessoa que você vai, e vai identificar exatamente o local, a casa, o endereço, aonde aquela pessoa habita. Jesus está dizendo assim, olha, lá na dimensão onde meu Pai está, na casa do meu Pai, a local, a localização, a identificação. Se ele tivesse na época um GPS, se vocês pudessem digitar aí um GPS espiritual, vocês perceberiam, se vocês olhassem, né, essa dimensão, se pudéssemos ver isso,
vocês vão ver que essas moradas têm localização. A localização que ele está dizendo é um local específico, não é físico, mas ele está dizendo de um posicionamento, de uma condição espiritual, aonde aqueles que estão nessa dimensão têm habitação. Habitação. Salmo 91 vai dizer isso. Ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, porque Deus é um lugar de habitação. Amém? Ele vai dizer: a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu escudo e broquel. E aquilo que Jesus está dizendo está fazendo a promessa mais importante para aqueles que o seguiram e os que vão seguir dali em diante. Porque Jesus está dando agora um sentido de direção. Jesus está agora mudando a posição de localização. Jesus está colocando para eles uma nova posição de localização. Jesus está tirando os pés deles da relação de chão, de localização onde eles residiam, onde eles moravam, aonde eles estavam. E Jesus agora está trazendo para eles uma nova condição de morada. Jesus está dizendo assim: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele está dizendo de duas coisas: ele conhece o lugar, ele tem intimidade com o Pai, ele conhece a casa do Pai, ele sabe que é a casa do Pai, mas ele tem autoridade para ir à casa do Pai, para preparar morada. Amém? Na realidade, não é que ele iria chegar lá e ia dizer: olha, tem espaço para alguém? Não, está tudo preparado. Mas ele está dizendo assim: ainda que se não fosse assim, eu teria autoridade para preparar morada para vocês. Porque a Bíblia diz que ele é junto com o Pai. Ele identifica a casa do Pai, mas ele tem autoridade. Ou seja, as moradas que estão no mundo espiritual, preparada para as nossas vidas, ela é preparada no coração de Deus junto com a ação de Jesus Cristo. E essa promessa é tão eterna que ele vai dizer assim: e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. Ou seja, a Bíblia vai falar que Jesus ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus, existe uma passagem no Salmo, não vou me recordar agora, em que há uma repetição a respeito da autoridade de Deus entrando nos céus. Ela vai dizer assim: ó, levantai, ó portas eternas, né? Levantai, ó umbrais eternos, e entrará o Rei da Glória. E aí o coral de anjos vai dizer assim: quem é este o Rei da Glória? Ele vai dizer assim: o Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. E mais uma vez ele vai dizer, e aí se repete a segunda vez: levantai, ó entradas eternas, levantai, ó portas eternas, levantai, ó umbrais eternos, porque entrará o Rei da Glória. E aí ele vai dizer: quem é este Rei da Glória? E ele vai dizer assim: o Senhor poderoso na guerra, este é o Rei da Glória. Por que há essa repetição profética nos Salmos? Porque se expressa através dessa visão profética, segundo a visão teológica daqueles que entendem o processo da transladação, ou do arrebatamento, do rapto, amém? Que vai haver na terra. Nós temos as duas entradas expressadas de forma profética em Jesus. A Bíblia vai falar, se você for olhar nas entrelinhas de Atos dos Apóstolos, no começo, se você for ver a questão do Apocalipse, você vai entender que Jesus ele tem duas entradas nas mansões celestiais. A primeira entrada, a Bíblia fala que é quando depois de crucificado, ele por 3 dias, a Bíblia diz que ele desce às profundezas do abismo e vai até o seio de Abraão, onde estão aqueles que antes de conhecer Jesus, estão ali na galeria de Hebreus capítulo 11, esperaram pela fé. Abraão, Jacó, aqueles que esperaram, Davi, aqueles que viveram uma vida de promessa de fé, mesmo sem ainda ter visto Jesus, da aliança antiga. A Bíblia diz que Jesus se apresenta para eles e toma ali a autoridade, né, da vida, e toma também a chave da morte. Ele toma a autoridade da morte. E a Bíblia diz que ele vai assunto aos céus para levar a estas pessoas, ou vai à dimensão celestial levar estas pessoas para serem apresentadas, para que elas estejam sendo colocadas nestas moradas celestiais. Amém? E aí ele volta e reencontra os seus discípulos. É por isso que ele volta e fica por 40 dias ministrando. Mas em Atos dos Apóstolos diz, logo no começo diz que quando Jesus é assunto aos céus,
que a gente vê nos filmes, a gente vê nas peças teatrais. A Bíblia fala que quando Jesus é assunto aos céus, ele faz uma promessa. Ele fala uma promessa que ele viria, ele voltaria. E essa promessa que ele vai dizer em Atos dos Apóstolos, ele estava dizendo aqui, olha, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou ali possais estar vós também. Então Jesus está identificando que há moradas no lugar eterno e que ele está lá, esperando o tempo para vir buscar aqueles que o seguem por fé, aqueles que fazem parte da sua igreja, que nós chamamos da igreja, a igreja triunfal de Cristo, a igreja que não depende de placa, a igreja que não depende de credos, a igreja que não depende de ritualística, a igreja que não depende de sistema humano, a igreja que faz um punhado aqui, um punhado ali, em várias dimensões daqueles que buscam e daqueles que buscam a Jesus por fé no coração, porque aqui ele não nomencla a placa de igreja, não nomencla sistemas de crença, aqui ele está dizendo assim, eu voltarei para buscar aqueles que creem no meu nome, que aceitam-me como seu Senhor e que se relacionam por fé comigo, porque a identificação desta igreja que Jesus vem buscar, ele diz assim, porque ele vem buscar um povo para si seu, especial, zeloso e de boas obras. Então o que Jesus está falando aqui é a respeito daquilo que ele vai fazer, uma promessa de arrebatamento, amém? Porque em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, vai falar a respeito disso, vai falar que naquele tempo Jesus virá e retornará para buscar aqueles que são seus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados para encontrarmos juntos o Senhor nos ares. Esse é o tempo em que a Bíblia diz que haverá alarido, som de trombeta, em um tempo de trombeta, de glória e de arrebatamento. Se você me perguntar o que é isso, como seria isso, como será isso, eu não sei. Mas o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Apocalipse e nas epístolas de Paulo, tudo que se fala em relação a Cristo, se fala a respeito de uma relação de vida, de fé e de um grande poder milagroso daquilo que sustenta a igreja. Hoje nós vivemos por fé. Coríntios vai dizer que nós aplicamos o amor, mas ainda temos fé, esperança e o amor. E aí hoje nós habitamos nessa terra como peregrinos. Porque depois que Jesus estabeleceu essas moradas celestiais, nós, habitantes desta terra, então fomos chamados para sermos peregrinos aqui. Essa terra, na realidade, não tem mais nada que nos interesse no sentido espiritual. Essa terra, na realidade, não pode mais fincar os nossos pés na naturalidade do que ela pode nos oferecer. Nós vivemos nela, sonhamos nela, alcançamos coisas nela, mas a nossa grande expectativa de fé e não de esperança, a esperança de sermos transformados, porque esperamos, mas nós já somos moradores da terra, nós já somos moradores celestiais, nós já somos habitantes celestiais, não porque alguém nos disse, mas porque o próprio Jesus nos prometeu que se crermos nele, nós teríamos moradas celestiais. A sua alma é eterna, a minha alma é eterna. Crer em Deus ou deixar de crer em Deus não aniquila, não anula a sua eternidade. Desde o dia em que você nasceu para uma eternidade. A palavra de Deus diz que nós somos eternos, a sua alma é eterna, o seu espírito é eterno. Não adianta nós nos relacionarmos com Deus através de uma crença simples, porque a crença simples não nos traz a profundidade das promessas daquilo que Jesus e daquilo que Deus nos expressou. Nós cremos que existe sobrenaturalidade na nossa convivência na terra. Na nossa vivência terrena, nós já somos sobrenaturais. Efésios capítulo 1 diz que Deus, o nosso Deus e Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus opera na região celestial, na dimensão celestial, e essa região celestial está aqui dentro de mim. A partir do momento em que eu encontrei a Cristo, que entreguei a minha vida para Ele, então nesse dia eu me tornei parte de uma região celestial ainda aqui nessa terra. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas se por acaso o sol se tornar insípido, disse Jesus, então para que ele serve, se não para ser jogado fora? Você está comigo aqui, você está aqui, você é sobrenatural, porque você é uma parte da divindade de Deus na terra.
Cristãos significa pequenos cristos. E ele disse assim que se nós crescêssemos e buscássemos de verdadeiramente fé, nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Não porque nós queremos ser maiores, mas nós o faríamos no nome dele, porque é uma obediência a ele, a representatividade da sua eternidade. Então eu queria dizer para você, meu amado, que você é eterno. Eu queria dizer para você que está ouvindo aqui, crendo ou não crendo em Deus, você é eterno. Agora o grande problema é aonde você vai passar a eternidade. Nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, e por mais que as filosofias, ciência, ou por mais que as formas humanas de pensar, ou de imaginar, ou de elaborar a eternidade, possam ser vislumbradas de uma forma talvez mais poética, mais bela, mais correta no ponto de vista humano de ver, nós não analisamos a eternidade ou embasamos a nossa vida numa eternidade bonita, bela ou poética. Nós abalizamos ou nós vivemos a eternidade de acordo com aquilo que nós cremos. Amém? E nós cremos em Deus através de Cristo Jesus. E se somos cristãos, a nossa crença em Deus é através da pessoa de Cristo Jesus. A visão de Deus para o islamismo, ela vem através do maometanismo, através do profeta Maomé. A visão de Deus para o judeu é através do próprio povo de judeus. Eles acreditam que são filhos de Abraão. Eles não acreditam em Cristo como Messiá, como ungido. Mas se você acredita em Deus e acredita em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados, te dar uma vida espiritual, para limpar você com o seu sangue puro carmesim, e esse sacrifício não foi em vão, eu quero dizer para você que essa eternidade está inserida nesses 3 primeiros versículos que eu acabei de ler. O que o Senhor Jesus nos deu a morrer na cruz do Calvário, além do perdão dos pecados, foi uma vida eterna nessas moradas celestiais. E esse rapto que nós falamos, esse arrebatamento que é promessa de Deus sobre as nossas vidas, a Bíblia vai falar que como um ladrão que vem à noite, em que não se espera em que hora que há de vir, ele chegará e tomará aqueles que são seus. A Bíblia diz que um estará deitado, 2 estarão deitados e ele levará e um ficará, como um exemplo, né, de que aqueles que vão e aqueles que não querem crer, que não querem esperar. Eu não creio em Jesus, amado, para viver uma vida de prosperidade na terra. Eu creio em Jesus, nós temos que crer em Jesus para esperar ardentemente o nosso tempo de arrebatamento, o nosso tempo de sermos tirados dessa terra. E a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas, e a expectativa da natureza está clamando para esse tempo de arrebatamento. E eu quero morar nessas mansões celestiais. Você gostaria de morar eternamente com o Senhor, para viver uma vida eterna? A Bíblia diz que naquele lugar não haverá sede, não haverá fome, não haverá dor, não haverá tristeza, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo reflete em nós e transmite em nós a ardente expectativa desse tempo de arrebatamento. Ou seja, o Espírito de Deus que habita dentro de mim, que habita dentro de você, ele clama a Abba Pai, dizendo: Pai, 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 Papaizinho, vem. Ou ele está clamando: o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou de uma nova morada, que eu pertenço a uma nova dimensão, que eu pertenço a uma outra dimensão, que eu sou ser celestial, eu sou sobrenatural na terra, você é sobrenatural da terra. Nós queremos ver X-Men por aí, Supermans, super-heróis, Aquamans e tantas coisas mens. Nós acreditamos, né, nos The Walking Dead da vida, nas guerras de zumbi, acreditamos em ufologia. Não vou entrar no mérito aqui, né, que não é o caso. Eu sei que Jesus nessa terra morreu por mim, amém? Mas eu queria dizer para você que nós cremos em tantas outras coisas, em tantas filosofias, em tantas coisas. Acreditamos em mula sem cabeça, corcunda, né? Não, esse é histórico, né? Curupira, essas tantas coisas históricas e folclóricas, em Conde Dráculas, em lobisomens, acreditamos, e deixamos de acreditar
no poder e na autoridade do nome do sangue de Jesus, que é real, histórico, verdadeiro. A história não consegue apagar uma borracha naquilo que é real. Ele foi morto, ressuscitado na cruz do Calvário, e sobre nós há uma promessa de que Ele viria nos buscar. E eu creio que o Espírito Santo vai estar determinado. Nós somos a geração do arrebatamento. Talvez eu, Sérgio, talvez alguns de nós não veremos com os nossos olhos a fio para sermos arrebatados, seremos ressuscitados. Mas esta é a última geração espiritual para proclamar. Eu creio que Jesus está voltando para buscar o seu povo na terra. Amém? E dar-se-á uma transformação. A Bíblia diz que a transformação é como um fechar e abrir dos olhos, onde os homens serão transformados. Mas haverá um processo de transformação, meu amado. As pessoas muitas vezes não conseguem entender por causa do sistema teórico que elas se prendem naquilo que a palavra diz. A transformação é como um abrir e fechar dos olhos. Mas o momento de transformação os nossos olhos verão, porque nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então você vai ver o processo todo da transformação. Em um momento você é natural, em outro momento você será um ser incorruptível, cheio de incorruptibilidade, com o seu corpo transformado em corruptibilidade. O seu corpo já não é mais o corpo que perece, é um corpo transformado em uma dimensão celestial, como o corpo de Cristo ressurreto que foi assunto aos céus. Amém? Um corpo ressurreto que foi revestido de glória para ir assunto aos céus. A sua alma em eternidade então se contemplará a salvação, e o seu espírito que pertence a Deus será então colocado na posição profunda de adoração, e você não mais verá as coisas como se veem dessa dimensão terrena, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, nos últimos versículos, dizendo assim: mas agora eu vejo como que se fosse num reflexo de espelho, porque eu não consigo compreender a eternidade, eu não consigo, porque eu mesmo sendo eterno, eu ainda tenho as raízes da natureza humana, porque eu nunca vivi o eterno. Mas naquele dia eu contemplarei a eternidade e conhecerei como sou conhecido hoje, e o verei face a face, e contemplarei a sua glória, e compartilharei da sua glória, e estarei diante da sua glória, sendo manifestado em glória, alegria, amor, vivência, espírito. Você sabe o que é glória? Glória é a dimensão sobrenatural do amor. Isso é glória, plenitude. O propósito maior que Deus tem na minha vida e na sua vida é que você seja 100% amor, 100% a paz, 100% vida, 100% eternidade, 100% adoração. É isso que Jesus vai nos transformar. Agora imagine você saindo de 30% para 100%. Hoje você está numa dimensão terrena, e você vai ser transformado, porque a Bíblia diz que haverá um encontro. A terra se prepara para aquilo que o céu está preparando. Então, quando for dimensionado no céu, o tempo do arrebatamento, quando arregimentarem as vozes das trombetas que serão tocadas para vir buscar a sua igreja, nós estaremos nos nossos afazeres do dia a dia. Estaremos ou fazendo uma live, ou trabalhando, ou comendo, ou tomando um banho, ou cozinhando, ou numa máquina, ou fazendo uma consulta, né? Ou estaremos nos nossos afazeres. Mas o Espírito que está em nós será comovido de uma profunda alegria espiritual, e seremos tomados, agora sim, com a dimensão espiritual que precisamos ser tomados. Estaremos sendo tomados pelo poder do carisma, do amor de Deus, do amor profundo, que é o amor ágape de Deus, será profundamente movimentado através do Espírito em nós. E sentiremos alegria ainda nesse corpo terreno. Como vai ser isso, pastor? Deixa eu te explicar mais ou menos. Vai estar lá um homem, uma mulher, porque não precisa ser só mulher que cozinha, mas vamos fazer um exemplo aqui de uma irmã, né, de uma pessoa que serve a Deus, está lá fazendo a sua comida, preparando o seu almoço, correndo ali, e daqui a pouco ela bota o feijão na panela de pressão e está escutando ali o e daqui a pouco ela começa a sentir uma alegria profunda no coração. O jovem vai estar arrumando o carro, mexendo lá no pneu do carro, ou vai estar dirigindo, daqui a pouco ele começa a sentir uma alegria no coração, e ele vai estar sentindo esse movimento espiritual dentro de si. E aí dentro desse movimento espiritual ele vai começar a sentir alegria, sendo tomado por uma alegria que ele nunca sentiu na vida dele na terra.
O Espírito Santo vai estar preparando por ele. De uma hora para outra ele vai começar a tentar falar e tentar entender, e do nada, a panela de pressão não estourou. O que vai acontecer é uma manifestação de glória. E quando você perceber, você vai perceber que o seu corpo já não é a mesma. Você não está vestido dentro da mesma dimensão que você estava vestido. E você já não está mais na terra, mas você está indo numa dimensão espiritual, encontrando com milhares e milhares de pessoas. E quando você olhar para o alto, você vai contemplar a pessoa eterna de Jesus Cristo esperando para você, esperando por você. E você será tomado em arrebatamento e será levado para a dimensão, para que se cumpra a segunda parte dos salmos que eu falei. Porque a primeira foi aquela, mas a segunda vai ser essa. Quando ele voltar a segunda vez, e todo o céu se abrirem, e haverá um canto eterno e celestial, que se dirá: levantai, ó umbrais eternos, levantai, ó portas eternas, porque está vindo o Rei da Glória. Só que agora o Rei da Glória virá acompanhado de milhares, e queira Deus, de milhões e milhões de pessoas, e essas pessoas transformadas, entoando um cântico de adoração a Deus, entrarão da dimensão celestial para viver a sua eternidade. E o resto, pastor? O resto só dá para explicar depois. O resto só dá para falar depois. Porque senão a gente ficaria aqui um ano inteiro falando sobre esse processo escatológico. Mas é isso que os versículos vai dizer. Porque ele diz assim, olha, e para onde eu vou, vós sabeis. E o caminho vocês conhecem. Sabe por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele tem falado do caminho celestial. Aleluia. Porque Tomé vai dizer assim no versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? E Jesus disse assim, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Quando ele diz, vocês conhecem o caminho, assim, vocês precisam olhar para mim, eu sou o caminho que vai levar vocês para o céu. Essa dimensão de amor que Jesus aplicou nos seus discípulos é o que ele está mostrando. Este é o caminho que vai trazer vocês até a mim. Amém? Que Jesus possa revelar mais da sua palavra para você. Que Jesus possa revelar mais da sua verdade para você. Que Jesus possa revelar mais desses princípios para você. Porque quando nós falamos de princípios naturais, é muito gostoso de ouvir. Mas agora estamos falando então de princípios espirituais, de princípios eternos. E só vai entender quem quer ser eterno. Só vai entender quem entender a dimensão do Espírito de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos, para que vocês possam entender as coisas que são do Espírito. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero ministrar esta oração, Senhor, na vida dos teus filhos, agradecendo a Ti pela oportunidade de podermos estar juntos aqui neste horário para falar da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, continuar manifestando Tua graça, Teu conhecimento, a Tua palavra, a Tua eternidade sobre as nossas vidas. Que o Teu amor possa ser eterno, a Tua graça possa ser frutífera, Deus maravilhoso, no ambiente das nossas vidas. Que possamos estar esperando ardentemente para a expectativa do Senhor deste tempo, que essa terra não nos prenda, que os passarinhos e nem que as belas flores possam nos encantar, nem os vãos celestes desta terra, Senhor, nem os vãos terrestres esplendores desta terra possam nos prender, mas que a glória celestial, o amor celestial, Deus, a expectativa de vivermos a eternidade contigo seja maior em nossas vidas cada dia. Manifesta em nós através do Teu Espírito, Senhor, meu Deus maravilhoso, a paixão pela Tua eternidade, Pai querido, para vivermos o propósito da eternidade, Pai querido, para estarmos contigo para sempre. Este é o princípio verdadeiro da Tua graça. Este, Senhor, é o valor importante do Teu Evangelho. Este é o objetivo final da nossa fé. Alcançarmos, Senhor, Pai querido, Senhor, o nosso alvo. Combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a nossa fé e esperar a coroação da justiça através da Tua graça, do Teu amor e da Tua virtude. É o que nós queremos Te pedir pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz.
Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos estar aqui de novo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.